Segunda hard skill. Não poderia deixar de ser criar o backlog do produto. Mas calma lá, que essa é uma das habilidades ou uma das hard skills mais pouco valorizadas ou super valorizadas. Calma que você vai entender aonde eu quero chegar. O que é criar um backlog? Eu vou começar com a seguinte declaração aqui para vocês. Começa a parar de dizer que criar um backlog é escrever histórias de usuário. Um backlog é muito mais do que isso. Um backlog é muito mais do que escrever histórias de usuário. Primeiro, você precisa entender que um backlog ele é um artefato. Lembra daquele acrônimo DEEP? Ele é detalhado no nível apropriado, ele é emergente, ele é estimado e priorizado. Mas eu quero pegar só a palavrinha aqui, emergente. O que é emergente? Emergente significa que, a qualquer momento, um item pode ser incluído no backlog. A qualquer momento, um item pode ser excluído do backlog. A qualquer momento, um item pode ser alterado do backlog. Então, a gente não pode tratar o backlog como um contrato. Um contrato que foi aprovado e assinado. Ah, não. Está ali no backlog, então a gente não pode mais mexer nele. Para com isso. Isso não existe. Isso não é o conceito de um backlog. Agora, por outro lado, o backlog também não é um caderninho de anotações, onde a gente vai deixar com que todo mundo coloque tudo e qualquer coisa. Não, nada disso. Então, é equilíbrio. Não é nem 8, nem 80. Um backlog são todas as ideias que a gente tem e que podem corroborar aquela visão do produto. Pois é, se você não sabe, a gente tem uma aula aqui de visão do produto, corre lá e depois e vai assistir. Então, o backlog, ele é um conjunto de elementos que corroboram o quê? Essa visão. Então, primeiro, backlog não brota do chão. Um backlog, ele não é criado perguntando ao nosso cliente ou ao usuário o que ele quer. Você não vai fazer isso. Jamais. Senão a gente volta ao passado. Então, um backlog, para que ele possa existir, para que ele possa ter qualidade, a gente precisa primeiro fazer o quê? Mapear a experiência do usuário, que é aquela primeira hard skill que eu trouxe para você. Uma vez que você entenda, aí sim você vai pensar nas pecinhas, aí sim você vai pensar no produto que vai melhorar aquela experiência ou suportar aquela experiência. E você vai registrar essas pecinhas do produto aonde? No backlog do produto, que é a segunda hard skill. Saber escrever um bom backlog. Para isso, você precisa ter elementos. E aí você vai pensar no seguinte, olha outro ponto importante aqui. Como é que eu vou estruturar o meu backlog? Ah, eu tenho que escrever um épico, depois uma funcionalidade e depois as histórias. Ah, não. Eu vou usar só épico e histórias. E aí, como é que você estrutura isso? Por que algumas pessoas utilizam épico, funcionalidade e histórias e outras pessoas utilizam épicos e histórias? Tem o porquê. Claro que a gente não vai conseguir entrar hoje aqui no detalhe do detalhe, mas só para mostrar para você que saber criar um backlog é muito mais do que saber apenas escrever histórias de usuário. Terceira hard skill que o Product Owner precisa ter muito bem desenvolvido. Pensa no seguinte, primeira hard skill, mapear a experiência do usuário, onde a gente compreende dores, oportunidades, obstáculos, objeções. Uma vez que a gente entende, a gente começa a identificar aquilo que o produto precisa ter e fazer, que é quando a gente cria o backlog. E, na terceira hard skill, que todo PO precisa saber, precisa desenvolver muito bem, é saber mensurar os resultados
do produto. Por que você precisa saber mensurar os resultados do produto? Lembra que eu falei que as hard skills, elas ajudam no sucesso do time e da carreira do Product Owner? Você acha sinceramente que um Product Owner ele é responsável apenas por entregar funcionalidades? É isso? Ah, não, eu estou entregando aqui funcionalidade. Olha que coisinha fofa aqui. Poxa, que bacana. Desenvolvi a funcionalidade de incluir pedido. Olha que bonito, olha que legal. Agora tem essa de consultar pedidos. Responde para mim. O cliente, ele quer o teu produto? O cliente, o usuário, ele quer realmente o teu produto? E aí eu queria que, se você sair daqui dessa aula, o que eu quero que você guarde é o seguinte: o teu usuário, o teu cliente, não quer o teu produto. Não fala isso, Marcelo, mas isso é a razão de existir do Product Owner. Não é. A razão da existência do papel de um PO, de um líder de produto, é o quê? São os resultados que você entrega para o teu cliente e para o teu usuário, e não o teu produto. O teu cliente, o teu usuário não quer o teu produto. O teu cliente, o teu usuário, usa o produto para conseguir aqueles resultados. Então ele não quer o teu produto. Mas ele sabe que para ele chegar naquele resultado do ponto A até o ponto B, ele precisa do teu produto. O teu produto é meio. O teu produto não é fim. Ele é meio para sair do ponto A até o ponto B. Esse é o ponto de vista que todo Product Owner precisa ter. E, consequentemente, isso vai exigir uma determinada postura do PO. Que postura, Marcelo? A postura de não comemorar, não celebrar sucesso com a entrega de funcionalidade. O sucesso de um PO, ele não vem da entrega de funcionalidades, mas sim do resultado que aquela funcionalidade proporciona. Aí eu te pergunto, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, como é que a gente sabe se o produto teve sucesso? Ou se aquela release, aquela versão que a gente está liberando, teve sucesso?